Bom dia, então, como professora Fernanda Poeiras, eu também fiz uma notícia, que é, eu propus um título, mas esse título, na realidade, é o título do artigo que eu estou a escrever para o PAR, e é um artigo que está a ser muito difícil, e então resolvi encontrar uma espécie de escapatório, que é a partir da palavra experiência, para falar da minha experiência e para defender um assunto que é caro e que tem sido muito debatido desde que o ensino em Portugal mudou da Bolonha, e que é a investigação que o artista faz, que chama de investigação, etc. Ela, quando estruturada, é tão válida para mim como uma investigação académica feita nos moldes tradicionais. Ela é diferente, mas para mim ela tem exatamente a mesma validade, o mesmo grau de seriedade que outros tipos de investigação. É uma opinião pessoal e garanto-vos que ando à procura de textos e de material suficiente para validar esta hipótese da melhor maneira possível. E porque esta discussão já teve lugar nos países, nomeadamente em Inglaterra e em França, porque o sistema de ensino tem vindo lugar na Europa toda. E então, hoje, como ainda não tenho o artigo pronto e achei que não era correto da minha parte apresentar uma hipótese que, no fundo, não tem ainda os argumentos todos que eu gostaria de defender, venho-vos falar um bocadinho daquilo que é a minha experiência, de alguém que é formada em artes visuais. Eu não estudei em Portugal, eu estudei na Bélgica. O tipo de ensino que a escola de maneira proporciona é um ensino totalmente focado na prática, porque a escola tem um sistema em que 3 dias por semana nós estamos nos ateliês e os seminários são todos concentrados 2 dias por semana, e são seminários, são curtos, é um sistema de ensino muito diferente. Mas isso não invalida que não hajam determinados conteúdos que sejam veiculados na mesma. De qualquer maneira, parece-me que todos nós acabamos por ter artistas ou designers ou pessoas, temos um pequeno núcleo de interesses, de assuntos que nos acompanham, e são sobre eles que nós vamos lendo mais e acumulando mais informação, e isso vai alimentando a nossa pesquisa prática, e parece-me que hoje em dia qualquer um de nós estabelece um diálogo muito estreito entre aquilo que são os assuntos que nos interessam e aquilo que nós efetivamente fizemos no dia. Não parece que seja possível estabelecer uma diferença muito clara entre aquilo que é a arte e a vida, ou o nosso papel, a ética, política, etc., como artistas e como indivíduos. E isso era uma coisa que estava muito presente quando eu própria fui, digamos, concluída a iniciar o meu doutoramento. Eu escolhi fazer um doutoramento concluído, de prática, porque acima de tudo o que me interessa é a arte e é o fazer. E a minha orientadora pediu-me para cruzar terrenos, cruzar o trabalho artístico com essa investigação que foi sobre o autorretrato e a autorrepresentação. No meu caso de estudo, aquilo que eu escolhi fazer, o projeto prático, foi um conjunto de livros do artista. Eu vou abreviar um bocadinho esta história, digamos assim. Eu escolhi trabalhar sobre livros de artista, sobre edição, porque quando era aluna, aos 19 anos, o primeiro projeto que fiz fora dos enunciados dos professores foi um conjunto de livros recortados e pintados à mão, e por inúmeras razões esses livros e cadernos recortados há algum tempo que não executados, ficaram na gaveta, e quando estava a conceder o projeto prático, pensei que havia qualquer coisa que ainda não... havia uma parte do meu trabalho que esta era a boa oportunidade para resgatar uma parte do meu trabalho que eu não estava
que ainda não tinha sido suficientemente desenvolvida. E o que aconteceu foi que comecei a ler sobre a edição de autor, comecei a ler sobre livros de artista. Há muitíssima investigação na América, sobretudo na América, nos Estados Unidos e em França sobre isso. Há duas magníficas teses escritas sobre o assunto. Um chama-se The Century of Artist Books, da Joana Drucker, curiosamente por conhecer no Porto, em Serralves, e outra de uma senhora que foi professora de São Paulo durante muito tempo, que é a Mariana Corrá. E eu comecei a ler sobre o assunto e, sabem, nós estamos num mundo em que a internet facilita muitíssimo os contactos e eu resolvi escrever para algumas pessoas com quem eu queria trabalhar. E uma dessas pessoas foi o Brad Freeman, que é o editor do Journal of Artist Books, que aliás é um jornal sobre livros de artista que foi, em que a Joana Drucker escreveu durante muito tempo. E entre uma grande troca de e-mails durante cerca de 1 ano e meio, o Brad disse-me com uma candura que eu achei muito comovente que não conhecia nada de Portugal, não conhecia um único artista português, e então propunha coeditar um volume sobre edição de autor em Portugal. Convidámos também uma pessoa que se chama Catarina Figueiredo Cardoso, que é doutoranda em Coimbra, e foi uma experiência muitíssimo fascinante, porque de repente dei conta que existe de facto uma comunidade de pessoas, quando eu digo pessoas das mais diversas, desde investigadores puros e duros em Coimbra, até artistas que têm vindo a fazer projetos de edição de longo fogo, mas que nunca se cruzaram ou nunca se encontraram. E de repente dei-me conta que existe esta espécie de comunidade espalhada e que esta revista proporcionou uma primeira troca de ideias. É aquilo que comumente se chama criar massa crítica, não é? Não é só estar a fazer, é analisar o que se está a fazer e pôr um pensamento sobre o que está a acontecer. E, portanto, com um conjunto de amigos muito diversos, propus passar à ação e criámos um conjunto de conferências, somos apenas 4, com orçamento zero, mas criámos um conjunto de conferências que chamámos O que um livro pode, que é suposto ser mesmo uma frase incompleta e aberta, que é o que um livro pode, o que está em devir, o que ele pode proporcionar, o que ele pode conter, o que ele pode propor, qualquer coisa que está propositadamente em aberto. Tivemos muita sorte porque há de facto um interesse nestes assuntos neste momento e convidámos o ano passado um conjunto de artistas, por exemplo, que tem algum tipo de trabalho relacionado com os Estados Unidos. Foi uma mesa que se chamou Portugal Town. Convidamos sempre um núcleo de artistas como o Alexandre Estrela, o Matiá Danice, convidámos a Susana Gaudêncio, que é professora aqui na escola, para falar sobre os seus projetos de edição e como é que eles se articulam com o resto da sua prática, com as instalações, ou com as esculturas, ou com os desenhos. E o que é curiosíssimo é que é um meio de expressão que é extraordinário, porque tem muitíssimas utilizações. No caso da Susana Gaudêncio, por exemplo, ela explicou que o livro ele é parte integrante da instalação, mas ele é concebido de uma maneira que ele pode ser visto apenas como um livro, mas não um catálogo. O Estrela, por exemplo, falou um bocadinho sobre a exposição que fez em Serralves e sobre esta edição que se vai desdobrando e esta questão da dobra, de uma coisa que se desdobra, de uma página que não cabe, digamos assim, no livro, tem a ver com todo o conceito do resto das peças que eram expostas. Mas não vou entrar por aí, senão vou ficar até o meio-dia e 45 para falar. Convidámos alguns alunos daqui da escola, que estão, aliás, presentes aqui hoje, para apresentar alguns trabalhos que fizeram numa disciplina de livro de artista. A professora Ana João Romana gentilmente se deu a falar um bocadinho sobre a história do livro de artista. Convidámos
a bibliotecária da Fundação, da Biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, para escolher uma edição e falar sobre ela. O Miguel Mesquita é um colecionador particular muito discreto, tem uma magnífica coleção de revistas de arte, coisas raríssimas do início do século XX, e que trouxe os livros para se folhear, não trouxe só imagens, trouxe os objetos para serem folheados. E não me vou estender muito sobre estes encontros, vocês se quiserem depois anotem no site e vejam. O interesse aqui é realmente juntar pessoas que se interessam sobre o mesmo assunto, tendo consciência de que esse assunto pode ter muitas facetas. E é por isso também que faz sentido convidar designers, convidar comissários e curadores. Uma das mesas redondas mais público trouxe foi o Miguel von Schneider para falar da nova livraria do Gesto. O Paulo Luís Duval, que fez a exposição, não lembro agora do título, Quando a Arte e o Livro se Limitam. O Pedro Moura tinha feito uma exposição no CCB. E ver como é que alguém está ligado à banda desenhada, como é que alguém que está ligado puro e duro ao comissariado, e alguém que vem da filosofia, como é que eles encaram, o que é isto também de fazer uma exposição de livros? Enfim, trata-se apenas de criar um momento para se trocar experiências, conhecimentos, etc. As próximas conferências vão ter lugar este ano, vão ser novamente no Ateliê Real, e para quem se interessar, em breve eu posso divulgar o programa, vai ser em meados de abril. E portanto, falando desta comunidade muito diversa e heterogénea, que une pessoas com as mais variadas formações, uma das coisas que se há muitos aspectos que me fascinam, há outros que eu acho que são difíceis de lidar, e nomeadamente sinto que há um enorme preconceito, quase como se estivéssemos a falar a instalação, a escultura, etc., são nobres, ou é uma arte de galeria erudita, mas o livro ou a edição é qualquer coisa de menor. Para mim não é assim. Mas há uma dificuldade, que é, há espaços para se mostrar um determinado tipo de trabalho, mas não há tanto espaço assim para mostrar este tipo de objetos, que são altamente problemáticos. Podem ter uma biblioteca, mas podem ser mostrados noutros espaços completamente diferentes, que às vezes são livros únicos, que às vezes são numerados, porque realmente é muito difícil criar tipologias ou classificações, quer dizer, aquilo que é mais bonito nestes objetos é que eles são altamente domesticados. Se vocês não se interessarem, se lerem um bocadinho alguns textos, há uma diversidade quase cómica de tipologias para tentar arrumar estes objetos, e isso não é possível. Vou voltar um bocadinho atrás. Pensando nesta diversidade e em todos estes encontros, eu comecei a perceber que há objetos que são belíssimos, não precisamente luxuosos, feitos com materiais novos, mas que são objetos muitíssimo interessantes, mas como têm tiragens muito pequenas e como não há muitos espaços para mostrar estes objetos, eles desaparecem no instante, ou seja, é quase como um mito urbano. Ouvimos falar de, mas nunca o folheamos. Por muitíssimas razões, que não vou explicar todas, comecei a pensar como é que se guarda uma memória disso. Como é que nós podemos guardar uma memória destes trabalhos que são tão ricos em termos de formatos, de conteúdos, de abordagens, etc. E lembrei-me que a Joana Drucker, quando fez este arquivo online, este repositório online,
com um grupo de alunos, uma coisa que foi financiada pela sua universidade. E se vocês virem, isto é muito sofisticado, está organizado por título, por artista ou por data. Se vocês carregarem em qualquer uma destes títulos, há uma ficha técnica extremamente complexa, às vezes vão associados textos críticos sobre estas edições e assim por diante. E é um arquivo muito completo sobre um núcleo de artistas americanos que se interessaram pela edição, nomeadamente dos anos 80 e 90. E isto foi integrado, volto a dizer, num projeto universitário. Eu sou professora aqui na escola há 10 anos e tive a oportunidade de fazer o Erasmus. Pedi para ir para a França, porque em França há uma série de unidades de investigação que estudam os livros de artistas já há algum tempo. Eu pedi para ir para a Universidade de Rennes, estive lá uma semana e mais tarde obtive uma bolsa de pós-doutoramento para trabalhar com eles durante 6 meses. A razão pela qual eu escolhi esta universidade e esta unidade de investigação é que eles têm uma biblioteca especificamente de livros de artista que tem quase 3 mil volumes. E não muito longe da universidade há um FRAC, Fundo Regional da Rua é uma rede de museus em França, que também tem uma ótima biblioteca com uma magnífica coleção de livros de artista. Devo dizer que o FRAC tem edições de artistas portugueses que não existem em Portugal. Tive muita sorte. Eles têm, por exemplo, livros do Penalva, do João Penalva, que não existem nem em Serralves nem na Gulbenkian. E é uma sorte. Porque a questão dos livros é que eu sei que os meus alunos já devem estar fartos de ler isto, mas eu vou repetir isto sempre. Lembrem-se que um livro não é uma fotografia na internet. Um livro é um objeto áptico. Um livro é uma coisa que tem um peso, que tem um cheiro, que tem um livro é um corpo. E é um corpo que precisa de ser manipulado e folheado. E há livros que fazem mesmo sentido, nós só compreendemos o que o autor quer quando nós somos obrigados a mexer, a abrir, a sermos confrontados com esse corpo. E é um privilégio poder ir a estas bibliotecas e mexer, e tocar, e vivermos essa experiência, porque é de uma experiência que estamos a falar. Em França, decidi tomar uma posição perante todos estes assuntos que me interessam e propus o meu projeto em França de pós-doc foi fazer um arquivo. Na realidade, se nós fôssemos um país muito rico como o Ministério da Cultura, não é? Existente e ativo, se houvesse fundos para a investigação neste país, idealmente, se fosse possível, o que eu gostaria mesmo era de fazer uma grande biblioteca, uma coisa um bocadinho fora daquela coisa institucional de Serralves e da Gulbenkian, que abarcasse fanzines, que abarcasse até coisas que não são livro, são outro tipo de edições feitas por artistas. Mas nós não somos. Eu só posso mesmo, por enquanto, fazer um arquivo virtual, que é dedicado a livro de artista e edição de autor. A razão pela qual eu desdobro, digamos assim, em livros de artista e edição de autor é que às vezes não são livros. Às vezes há postas, nomeadamente os artistas que estão próximos da performance, como a Carla Cruz, que é um exemplo que eu acho que é um exemplo ótimo. Produziu um conjunto de postais que estão ligados a uma performance que ela fez no Porto de Maria, que se intitula Ser Artista é um Ato de Fé. E de uma forma, se calhar ainda confusa, eu assumo que talvez não seja por enquanto muito coerente, eu gostaria de abarcar, ou eu tento abarcar um largo número de objetos gráficos. Como sou professora e como gosto muito de ser professora,
professora, pensei que era também importante ir fornecendo bibliografia. Portanto, este arquivo, ele serve, espero eu, vários propósitos, que é ser uma ferramenta pedagógica, ser qualquer coisa continuar a proporcionar encontros entre editores, entre pessoas que querem colecionar, que gostam dos objetos, mas não sabem onde é que os podem adquirir. Portanto, este é só para mostrar mais ou menos como é que o site funciona, uma bibliografia, alguns textos que são disponíveis online em PDF, que podem descarregar aqui. Se vocês olharem para as fichas, o site depois eu tenho duas mãos esquerdas para tudo que é programação. Portanto, eu vou perguntar a alguém que tem muito mais como é que funcionasse. O site tem aqui umas ferramentas de pesquisa e tal. Se vocês carregarem numa das fichas, mais uma vez, na ótica de fazer mesmo o trabalho de divulgação, tem uma ficha técnica banal, mas tem também as bibliotecas, uma listagem sumária, porque esta então é a parte mais difícil talvez da construção do site, uma lista sumária de bibliotecas onde podem ver, ou o website do editor, onde, se quiserem, podem ir comprar. Eu não quero vender nada. No fundo, quando estou a dizer isto o site é mesmo uma plataforma para as pessoas usarem, mas eu não sou editora e eu não sou uma vendedora, digamos. Há uma coisa, o site ultrapassa um bocadinho as minhas próprias expectativas, o arquivo online, porque o que eu me dou conta é que de repente, em menos de um ano, porque eu comecei isto há menos de um ano, há uma coisa curiosa que acontece, é que de facto em Portugal o panorama da edição é muito interessante. E eu sou uma apaixonada pelo trabalho do Lourdes de Castro. De repente começo a ter a primeira referência de 1953 e a última é do ano passado. E o que se traça também aos poucos na constituição deste arquivo online é uma espécie de história da edição em Portugal. E é também o papel subversivo destes artistas que viveram no tempo da ditadura e que publicaram muita coisa fora de Portugal. Eu dei-me conta disso quando fui à Biblioteca Kandinsky e vi, por exemplo, que eles têm, mais uma vez, muitas peças que não estão nas bibliotecas em Portugal. Mas não estão porque eles não viviam cá, porque eram coisas que muito provavelmente não poderiam ser publicadas cá neste 74. E há aspectos destes que, com toda a sinceridade, para mim também são inesperados, que eu não previ quando comecei a fazer o arquivo, mas que espero, aos poucos, conjuntar informação, também com encontros com outras pessoas. Vamos aprender com aquilo que vai acontecendo. Não sei se estou a ser muito clara na minha apresentação, espero que sim. E o que acontece é que. Como é que eu ia dizer isto? Penso que há uma coisa que me entristece da cultura em Portugal, que é este lado muito volátil. Mais uma vez, há ótimos projetos. Nós temos artistas extraordinários. Eu viajo muito, tenho sorte de viajar muito, tenho sorte de trabalhar na Bélgica. Eu acho que há projetos excelentes em Portugal, mas não há memória deles. E parece-me que falta um investimento a longo prazo das nossas instituições, do nosso Ministério da Administração-Geral das Artes, não sei de quem é. Não sei também se é que temos do Estado. Em criar uma memória do que se faz. Mas não é só dos artistas já reconhecidos, é de todo o panorama. E o panorama é muito mais alargado, desculpa lá o clichê da Joana Vasconcelos em Veneza. O panorama é muito mais rico, interessante, diverso do que aquilo que sai nos jornais. Que, aliás, tem uma secção ridiculamente pequena para a cultura. Não é? E com, mais uma vez, um grupo de amigos,
porque estes projetos são todos ótimos, mas são caríssimos e não têm todo nenhum. Dividimos tarefas e produzimos uma primeira revista em dezembro de 2013, a que chamámos o Portuguese Small Press Book. Não escolhemos uma designação inglesa porque somos snobs e estrangeiros, mas porque é muito difícil traduzir a expressão small press. Literalmente poderia significar pequena imprensa, mas realmente é uma expressão idiomática muito difícil de traduzir e, sobretudo, porque nos últimos anos temos conseguido apresentar alguns projetos portugueses lá fora e o inglês é uma língua universal. Escolher o título em inglês garante que podemos ir estabelecendo estes contactos e há uma série, digamos assim, de burocracias que se resolvem mais facilmente. E para concluir, porque acho que já estou a ultrapassar um bocadinho, o projeto tem sido mostrado em diversos contextos, de bibliotecas, das pouquíssimas lojas que existem de edição de autor. Eu tive a oportunidade de mostrar em França, em janeiro, enfim. E muito em breve, dia 20, vai inaugurar aqui a exposição destes três jovens mestrandos em artes plásticas e no mesmo dia vai haver uma apresentação do projeto no Museu José Malhoa e vou levar também alguns livros. Evidentemente, neste contexto não vai ser possível manipular os livros, eles vão estar em vitrinas porque esperamos que haja público e não é possível por assim um livro à disposição de 30 pessoas, mas quem se interessar é fácil, pode falar comigo, da escola. E é só, muito obrigada. Se houver alguma pergunta. Então, dizer uma coisa, mas não é uma pergunta, pode ser? Podes. Estava a pensar que a sua apresentação foi exemplar sobre o que é investigar em arte. E claro que isso logo no início, dizendo que aqui, é fundamental mostrar que a arte, quando investiga, está a produzir conhecimento e pensamento sobre o mundo, que é uma ferramenta tão importante quanto a ciência, as humanidades, o direito, etc. E em tudo que tu mostraste, nas várias formas que assume o teu trabalho, desde a prática pedagógica, a prática de ativista, de pesquisadora brasileira sobre a memória do que é uma área tão rica, a maneira como isso se traduz em plataformas de acesso público, portanto, onde se partilha a informação, a maneira como isso está inclusado na maneira como pensa a tua carreira académica, se pode dizer, não é? Utilizando aquilo que no fundo é o teu recurso para produzir investigação na que interessa e a maneira como isso se cruza com, obviamente, uma prática artística individual. E eu estava a pensar, portanto, que todas estas dimensões em que tu desdobras, de facto, são formas diferentes de apresentar uma investigação em arte. Em arte e através da arte, na medida em que eu não falo sobre isso porque acho que o meu papel na escola é e não me sinto confortável
confortável de falar sobre o meu trabalho artístico na escola, porque dos meus alunos é sempre mais importante, mas isto é uma coisa que tem vindo a ser sempre par e par com as minhas próprias edições, porque desde 2008 tenho publicado coisas. E isto é um trabalho também, tu falas da minha carreira académica, eu não penso na minha carreira académica, porque eu não... Só não fosse discussão. Não, eu percebi. Teres feito doutoramento também na área, pós-doutoramento na área, utilizando isso, coisas que no fundo deve ser concluída, pelo menos na primeira, Sim. mas que foram utilizadas e muito bem para produzir coisas. Sim, mas as coisas partem. As coisas partem do fazer. Quer dizer, quando eu estou a dizer isto eu fiz os primeiros 5 livros e pronto, e aí respondia a uma questão muito clara, que era um projeto prático de doutoramento que tinha que estar posicionado como hipótese teórica. Pois ótimo, depois tu imprimes 250 livros vezes 5 e ficam debaixo da cama, porque não há uma rede de distribuição, porque tu percebes que há outras pessoas que vão fazer isso e porque queres mostrar e depois não há espaço, depois começas a perceber que há outros projetos, mas isto não parte de uma coisa, isto parte da vida, isto parte do trabalho da criança, isto parte de eu dizer, bom, se em Portugal não há espaço, eu vou para a internet, não é? Que é esta ferramenta maravilhosa, e eu não vou alargar muito sobre isso, mas de repente eu comecei uma parceria com uma universidade em Minas Gerais, uma coisa absolutamente informal, porque eles estão a construir uma biblioteca, ou o JAB, ou em França com o RER muito antes de lavar os pés, ou troquei livros, e então isso é muito curioso. Metade da minha biblioteca atualmente foi feita por bibliotecas de outros artistas que também têm 250 exemplares debaixo da cama e que não conseguem vender e que trocamos, independentemente até do valor económico do livro, do objeto, não é? E esta coisa do arquivo e de me dar conta de que há ótimos projetos que são muito desconhecidos ainda, nasce até com uma espécie de indignação, sabes? Porque se eu te disser que o Julião Sarmento tem um enorme conjunto de publicações, tu se calhar nem sabes. Mas vais da cama? Não, ele não tem debaixo da cama, ele é convidado por editoras, enfim, ele não, as dele não devem estar debaixo da cama. Mas há aspectos. Sim, deve ser bonito ter um metro e meio de perna. Mas se eu te disser que, por exemplo, encontrei imensas publicações do Didier Fiuza Faustino, que ele fez em França, e são aspectos do trabalho que são muito interessantes. A maior parte deles têm um diálogo muito próximo de séries de trabalho. Ou são, por exemplo, o Didier Fiuza Faustino tem uma espécie de livro erótico estranhíssimo. Esse então é o contrário do trabalho que eu costumo apresentar. E são coisas que não têm circulação aqui. É bizarro. E isto também tem a ver com a minha experiência, com esta espécie de indignação, porque sabes que isto está ligado a outras coisas, que é, eu acho que o artista tem um papel político. E que pode ser pode estar no trabalho, pode estar no conteúdo do trabalho, pode estar na maneira como trabalho, pode ser de várias maneiras. O meu papel, digamos, político é, e aquilo que realmente me faz sentido em termos até emocionais, é criar estas plataformas de contato, de encontro. E isso não tem a ver com a carreira académica. Não é por aí. Isso tem a ver com a vida. Eu ia te perguntar só uma coisa. Eu tinha ouvido dizer que Serralves tinha uma relação, portanto, provavelmente sistematizada. Mas é da belga. Sou mesmo que dividiu a coleção em 2 polos, um polo está em Portugal e um polo está
Mas, por exemplo, eles não fazem aquisições praticamente nenhumas de artistas portugueses. Então não há nenhuma coleção. Tens a bem tentar fazer isso base, mas com um orçamento também muito pequeno. E mais uma vez, Rodrigo, uma das coisas que me incomoda é vão provavelmente, isto é um clichê e se calhar eu estou enganada, não é? Mas depois de ter visto a exposição de Calcas do Vale, eu infelizmente tenho a intuição de vão comprar tudo o que é dos artistas que nós não questionamos. Portanto, o Sarmento, o Estrela, curiosamente, mostraram as edições mais luxuosas, mas o Estrela tem um grande número de edições mais até de fanzine e tal, que não estavam lá. Portanto, vão comprar um conjunto de livros de autores que são inquestionáveis, mas todo o resto vai ficar fora. E eu tenho pena disso, porque o meio artístico ele é muito mais diverso do que as grandes galerias. E lá está, vai ficar uma espécie de... Mas há um curador para a constituição dessa coleção? Não há. Eles têm, mas eu tenho proposto imensa coisa. Mas quem sou eu, não é? Mas eu tenho falado muito com a Ana Barata e vamos trocar uns cromos. Mais dúvidas, questões?